Hey! Quer saber muitas curiosidades sobre o mundo animal? Então você está no lugar certo. Se inscreva no canal e já clica no sininho de notificações para receber na hora todos os vídeos que forem postados. Vamos para o vídeo. 15 fatos impressionantes e curiosos a respeito das raias. Com seus corpos achatados e caudas longas e farpadas, as raias parecem criaturas de outro mundo. Esses vertebrados marinhos são bastante comuns e são encontrados em águas quentes e rasas ao redor das regiões tropicais e subtropicais do mundo, bem como em lagos e rios de água doce. Descubra o que torna as raias um dos animais marinhos mais exclusivos da natureza. Primeiro, as raias são carnívoros. As raias são essencialmente carnívoras, atacando animais que vivem na areia ou sob ela. Um estudo que examinou a dieta em raias ao longo do sul do Caribe descobriu que as raias se alimentavam principalmente de crustáceos, peixes com nadadeiras dorsais espinhosas e vermes. Pesquisas complementares descobriram que as espécies consumiam pelo menos 65 diferentes tipos de presas, até 30 por dia. Segundo, eles se movem batendo as asas. As raias podem parecer que estão voando pela água, mas um olhar mais atento revelará um movimento gracioso de bater as asas impulsionando. A maioria das espécies ondula seus corpos para ir de um lugar a outro, movendo-se como uma onda subaquática, mas outras tendem a bater seus lados para cima e para baixo como asas. Pesquisa conduzida pela Save Our Seas Foundation descobriu que as raias na África do Sul se moviam a 1,35 km por hora a 0,83 milhas por hora, e algumas espécies migraram até 850 km, 528 milhas. Terceiro, as raias estão intimamente relacionadas aos tubarões. Eles podem não ter dentes afiados, mas as raias ainda compartilham várias semelhanças com os tubarões. Ambos fazem parte do mesmo grupo de peixes cartilaginosos, o que significa que seus esqueletos são sustentados por cartilagem em vez de ossos, e têm pele semelhante. Eles também usam as mesmas ampolas dos sensores Lorenzini, que são órgãos especiais que captam os sinais elétricos emitidos pela presa. Quarto, os bebês raias nascem totalmente desenvolvidos. Os bebês, chamados de filhotes, são capazes de nadar e se alimentar imediatamente após o nascimento, e a maioria das espécies não requer absolutamente nenhum cuidado dos pais. Quinto, as fêmeas são maiores que os machos. As fêmeas não só atingem a maturidade sexual mais rápido do que os machos, como também tendem a viver mais. Entre as raias redondas, uma espécie de crescimento particularmente rápido, as fêmeas e os machos atingem 58% e 70% de seu tamanho total, respectivamente, no primeiro ano de vida. As fêmeas vivem em média 15 a 22 anos, enquanto os machos vivem apenas de 5 a 7 anos. Sexto, toque humano em tanques são um assunto delicado. A pesquisa sobre se as raias gostam ou não de ser tocadas, no mínimo, controversa. Por exemplo, o Chile Aquarium em Chicago publicou estudos em 2017, sugerindo que os animais não sofrem com as interações humanas e podem até mesmo gostar disso. Apenas um ano depois, no entanto, 34 das 42 raias Kaunose, a nariz de vaca, do aquário apresentadas na exposição de Tóquio morreram misteriosamente. Sétimo, eles são venenosos. As raias têm caudas longas e finas com três farpas venenosas, e a picada geralmente causa imensa dor e risco de infecção no local da ferida, podendo levar à morte. O que aconteceu em 2006, quando o ativista da vida selvagem e apresentador de televisão, Steve Irwin, foi fatalmente ferido no coração por uma raia na Grande Barreira de Coral na Austrália. Oitavo, eles dormem na areia. Enquanto descansam, as raias enterram seus corpos na areia, deixando sua farpa defensiva para fora para se proteger enquanto dormem. Isso pode ser problemático em áreas onde os humanos entram na água, por isso é recomendado que em locais com alto índice de presença de raias, os banhistas façam um movimento com os pés para produzir vibrações na areia e avisar as raias da sua presença, movimento conhecido como stingray shuffle ou numa tradução literal embaralhamento das raias. Nono, existem mais de 200 espécies de raias. Os especialistas estimam que existam cerca de 220 espécies diferentes de raias nos oceanos, lagos e rios de água doce do mundo. A raia de olhos pequenos é uma das espécies mais raras do oceano, com envergadura de mais de 2 metros, manchas brancas e olhos minúsculos, daí o apelido. Antes do início dos anos 2000, havia apenas alguns avistamentos, mas os avistamentos estão rapidamente se tornando mais frequentes. Os investigadores viram 70 indivíduos ao largo da costa do sul de Moçambique nos últimos 15 anos. Décimo, algumas espécies mastigam seus alimentos. Biólogos da Universidade de Toronto filmaram raias de água doce comendo peixes moles, camarões e ninfas de libélula de casca dura usando câmeras de alta velocidade. As descobertas sugeriram que tanto os mamíferos quanto as raias desenvolveram métodos semelhantes de decomposição dos alimentos independentemente uns dos outros. Antes disso, acreditava-se que os mamíferos eram os únicos animais a mastigar a comida. 11º. Eles viveram ao mesmo tempo que os dinossauros.
Em 2019, uma equipe do Instituto de Paleontologia da Universidade de Viena descobriu um fóssil de raia com mais de 50 milhões de anos. Outros dados moleculares sugeriram que as raias modernas divergiram de um grupo irmão durante o Jurássico Superior, cerca de 150 milhões de anos atrás. 12º. A diferença com as raias manta. Embora muitas vezes sejam agrupadas na mesma categoria, as raias e as raias manta são, na verdade, diferentes. A boca de uma raia manta é encontrada ao longo da borda frontal de seu corpo, enquanto a de uma raia está localizada na parte inferior de seu corpo. As raias manta também não têm o ferrão ou farpa da cauda, característico da raia, e vivem em mar aberto, e não, no fundo do mar. 13º. Eles podem ficar muito grandes. Em 2009, uma raia gigante de água doce foi capturada e lançada na Tailândia, que media 4,26 metros de comprimento e entre 320 e 360 kg. Um dos maiores peixes de água doce já documentados, a raia Montura polylepis fêmea também foi estimada entre 35 e 40 anos. 14º. Elas podem detectar campos magnéticos. Os cientistas realizaram testes em raias amarelas em 2020 para provar que os animais poderiam usar o campo magnético da Terra para manter seu senso de direção enquanto navegavam em seu ambiente. Eles encontraram evidências de que não apenas as raias podem detectar mudanças no campo geomagnético, mas também que podem usar o campo a seu favor, orientando-se e mantendo uma direção durante a navegação. 15º. Mais de 25 espécies de raia estão ameaçadas de extinção. A lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN relaciona pelo menos 26 espécies de raias como ameaçadas ou criticamente ameaçadas. A maioria das espécies é pouco conhecida e tem populações decrescentes, dificultando os esforços de conservação. Entre as espécies ameaçadas de extinção está a raia rabo de boi, cuja população diminuiu entre 50% e 79% nos últimos 60 anos devido à exploração e perda de habitat. Bom, agora eu vou pedir para você deixar um comentário, assim poderei saber se está gostando do conteúdo. Deixem sugestões de vídeos também. Agora vou nessa.